estava meditando ontem, eu estava falando com umas amigas, falando da palavra de Deus, das armadilhas, e eu lembrei de um momento em que o próprio Senhor Jesus, em que o diabo tentou colocar armadilhas aos pés do Senhor Jesus. E eu queria convidar vocês para meditarem hoje nessa palavra. Lucas 4, capítulo 4, versículo 1. E fala assim, olha, e tem muitas coisas aqui que a gente poderia analisar, mas eu vou focar nas armadilhas do diabo. Quero que vocês foquem na armadilha que o diabo colocou e como o Senhor Jesus se posicionou diante dessa armadilha. E depois você vai ver que o diabo, conforme ele percebia que o Senhor Jesus usava algo para combatê-lo, você vai ver que o diabo muda de tática. Percebe só, olha só. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, ele foi para o deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Durante 40 dias estava ali o capeta tentando. Desgraçado. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, finalmente teve fome. Então, o momento mais crítico foi nesse momento aqui, em que ele teve fome. Que assim, ele devia ter tido fome antes, mas aquele momento ali que não dava para continuar. Então ele fala assim, e disse-lhe o diabo, a palavra de Deus fala, né? E disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Ou seja, o que o diabo está fazendo aqui? E ele faz muitas vezes com a gente. Olha, se você é de Deus de verdade, você vai fazer isso aqui. Ou você não faria aquilo ali. Ele começa a colocar o se. Se você é assim, então faz isso. Faz aquilo outro. Ele vai jogando aquela armadilha para te insultar. Às vezes é através de um familiar. Se você é de Deus, então você tem que fazer assim. Então você tem que fazer assado. Aquelas coisas, né? Mas Jesus respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus usou as escrituras sagradas para combater aquilo. Por isso que nós precisamos meditar na palavra de Deus. Você, amiga, nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus, porque é nos momentos difíceis que aquela palavra vai vir à nossa mente, que nós vamos lembrar daquilo que está escrito. Quantas vezes, às vezes eu leio uma palavra na Bíblia e eu não entendo o que Deus quer falar. Eu fico assim, poxa, Jesus, o que o Senhor quer falar com isso? Eu não entendo. E aquela palavra fica assim na minha cabeça. Daqui a pouco acontece uma situação em que eu entendo que, tá vendo? É aqui nessa situação que eu tenho que usar essa palavra. É aqui que isso se encaixa. Aí eu entendo. Por isso que você não pode desanimar. Às vezes você vai meditar e você não vai entender muita coisa. Mas pede a Deus para no momento certo revelar. E Ele revela. É muito gostoso. Então o Senhor Jesus revidou, Ele se protegeu, Ele se desviou daquela armadilha, porque Ele tinha o poder de transformar a pedra em pão. Mas ele revidou, porque Ele sabia que o diabo estava afrontando, Ele enxergava o diabo. Outra coisa, você precisa enxergar o diabo tentando te dar a rasteira, né? E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, então o diabo levou o Senhor Jesus para um lugar alto e mostrou todos os reinos do mundo. E ele falou para o Senhor Jesus, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero, enganador, desgraçado, mentiroso, nojento. E quantas vezes o diabo não te engana, mentindo, enganando, falando que vai te dar o mundo. São aquelas pessoas que falam assim, olha, o mundo tá tão atrativo. É o diabo falando isso para você.
Olha, eu vou te dar tudo isso aqui, ó. Essas pessoas aqui do mundo, olha como elas são felizes. Elas não têm Jesus, elas fazem tudo errado e são felizes. Tem dinheiro, tem sucesso, tem tudo. Eu vou te dar tudo isso, sai. Para de ficar nesse caminho aí, de se martirizando, querer ficar se consertando. Vem, seja livre. Não é assim? Pensa só. Se ele não faz você olhar para o mundo, as coisas do mundo e seus olhos brilharem, assim, querendo aquelas coisas. Foi isso que ele fez com o Senhor Jesus, mentiroso, porque não pertence a ele. E ainda que pertencesse, não é o que vai nos satisfazer, né? Aí ele fala assim, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu, nojento. Que raiva. E Jesus respondendo disse, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Aí não satisfeito, ele continuou, levou o Senhor Jesus também a Jerusalém e colocou ele no pináculo do templo e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Agora ele usa a escritura. Ele viu que o Senhor Jesus estava sempre usando a palavra de Deus, sempre usando a palavra de Deus. Aí ele já mudou de tática, ele falou, agora eu pego ele. Agora eu pego ele, o diabo, né? Provavelmente. Aí ele falou, porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Aí o Senhor Jesus, muito sabiamente, porque ele tinha essa conexão, ele se baseava, ele não se enganou. Porque às vezes o diabo vem, olha, faz isso porque está escrito que pode, ó, está escrito ali, ó. Está escrito. Está escrito que é a graça, que estamos na graça. Você não precisa dizimar, você não precisa ser assim. Estamos na graça. Usa a palavra de Deus para enganar. Mas o Senhor Jesus, respondendo, disse-lhe, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Você vê, resiste o diabo e ele vai fugir. Mas não é para sempre que o diabo vai fugir. Ele não vai fugir para sempre, porque fala, ausentou-se dele por algum tempo. Ele vai voltar, ele vai tentar de novo. Então, a nossa guerra contra esse nojento é para sempre, é o tempo inteiro. E nós, né, não é você, eu também, nós temos que estar atentos às coisas que o diabo usa. Ele às vezes vai usar muito sutilmente a própria palavra de Deus para você fazer o que é errado, né? Quantas pessoas usam a palavra de Deus? Quantas pessoas, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, Dona Nanda, eu creio que para mim vai dar tudo certo, mesmo que eu tenha começado fazendo tudo errado, eu creio que vai dar tudo certo, porque eu olho para as outras pessoas na igreja e elas também fizeram errado e estão se dando bem hoje. Aí eu falo para você, será que você não vê que nos ensinamentos do Senhor Jesus, ele sempre mostra que aquilo que você planta, você vai colher? Não importa, a gente não sabe a hora que a gente vai colher, mas que a gente vai colher, a gente vai. Pode ter certeza que você vai colher. O que você planta, você colhe. Então, muito cuidado com o que você planta. Você pode olhar para as outras pessoas que você viu plantando errado e você pensa que está colhendo bem, mas não se engane e não olhe para a vida dos outros, porque é até armadilha, o diabo até deixa a pessoa ter por um tempo, para depois puxar o tapete. Tenha certeza disso. Você tem que se manter dentro da palavra de Deus. Como assim que você vai querer usar exemplos dentro da igreja para você usar aquilo para aliviar a sua consciência? Sua consciência não vai ser aliviada, não. Não vai ser aliviada porque você não está aliviando a consciência. Você está sendo enganada pelo diabo. Então, minha amiga, meu amigo, vamos vigiar as armadilhas que o diabo tem colocado ao nosso redor. Meditem hoje em Lucas 4 e vê se Deus não vai falar coisas lindas com você também, para você guardar a sua fé e seguir rumo ao batismo com o Espírito Santo. E para você
que já tem o Espírito Santo, um renovo maravilhoso dentro de você. Chegamos ao final dessa programação, mas amanhã estaremos de volta com mais um De Mulher para Mulher. Tchau, tchau. Oi, gente, aqui é a Nanda de novo. Se você curte essas mensagens, se você curtiu a mensagem de hoje e de toda vez que são postadas, eu queria convidar você a se inscrever aqui nesse canal. Por quê? Porque toda vez que eu postar algo novo, você imediatamente vai receber uma notificação de que um áudio novo foi postado. Então, seria uma boa ideia, porque aí você fica sempre em dia, sempre conectado e sempre se fortalecendo na fé. E eu queria aproveitar também, se você curtiu essa mensagem, que tal você propagar e ajudar outras pessoas, enviar para amigos, enviar para alguém que de repente vai ser muito ajudado com essa mensagem. E claro, não esquecer de curtir também. Um beijo, gente. Tchau!